A Itália é um país que se destaca como uma das economias mais intrigantes de todo o mundo, por enfrentar a maioria, se não todos, dos grandes desafios econômicos que os países enfrentam. Surpreendentemente, ela lida com todos ao mesmo tempo. O país possui algum dos níveis mais elevados de dívida pública global, e enfrenta uma população envelhecida, além do êxodo de jovens trabalhadores qualificados. Também lida com a desigualdade regional, crescimento econômico lento e receitas fiscais inconsistentes. Anteriormente já foi líder em indústrias globais, mas já foi superada pela maioria das economias ao redor do mundo. Esses desafios têm sido enfrentados pela Itália nas últimas 2 décadas, contribuindo para um declínio econômico que já dura 15 anos. Mas o mais estranho é que na economia italiana há progresso, mas por outro lado, hoje representa uma das mais altas taxas de pobreza, algo incomum na União Europeia, que frequentemente é associada à riqueza. Junto com a Alemanha e a França, a Itália representa mais da metade da produção total da União Europeia, formando a segunda maior economia mundial em operação. Apesar dessa impressionante escala econômica, a economia italiana ainda tem um potencial muito grande para o crescimento. E no vídeo de hoje, vamos entender o que está acontecendo com a economia italiana e responder 3 perguntas simples. Como uma das economias de crescimento mais rápidas do mundo parou, o que o país fez de forma certa e equivocada para enfrentar os seus desafios econômicos e quais são os desafios que ela enfrenta atualmente. A economia italiana tem enfrentado um declínio desde 2008, com a queda de cerca de 20% na produção econômica nominal ao longo da última década. No entanto, essa situação não é nova para o país, que passou por longos períodos de crescimento, seguido por estagnação ou declínio desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Após ser a principal economia industrial na Europa, a Itália foi superada por outras potências, como os Países Baixos e a Inglaterra, que se tornaram potências coloniais globais. Mesmo industrializando-se mais lentamente que outros países europeus, a Itália permaneceu entre as 5 principais economias do continente por vários anos, favorecida pela sua geografia e acesso ao Mediterrâneo. A economia italiana moderna começou após a Segunda Guerra Mundial, quando o país foi reconstruído a partir dos escombros, convertendo as indústrias de guerra em indústrias nacionais, com o apoio dos Estados Unidos, que investiram bilhões de dólares na reconstrução da Europa Ocidental por meio do Plano Marshall. Esse investimento tinha o objetivo de criar novos mercados consumidores para os produtos industriais americanos e também fortalecer os aliados contra a influência comunista da União Soviética. Além da Europa, os Estados Unidos realizaram esforços semelhantes na reconstrução da Coreia e no Japão, para conter a influência comunista na República Popular da China. A economia italiana passou por desafios significativos ao longo das décadas. Após um período de crescimento pós-Segunda Guerra Mundial, os problemas econômicos surgiram. Durante a primeira década moderna de estagnação, que durou cerca de 6 anos, a Itália enfrentou desemprego em massa, uma carga pesada de dívidas, alta inflação e desafios externos, como aumento de custos de energia devido à dependência de combustíveis fósseis. Para enfrentar essa estagnação, o país reposicionou seus esforços, deixando de focar apenas na construção de infraestruturas e direcionando na produção de bens com potencial de venda global. As reformas foram implementadas incluindo a independência do Banco Central e a flexibilização de leis sobre salários indexados. Atualmente essa indexação salarial não é comum na Itália, devido aos desafios que acarreta no mercado. Embora pareça justo que os salários acompanhem a inflação, essa prática pode acelerar um ciclo prejudicial na economia, a chamada espiral de preços e salários, onde aumentos salariais levam a maior inflação e vice-versa. Apesar da difícil estagnação, a Itália ressurgiu como uma das economias de crescimento mais acelerados da história. Entre 1985 e 1992, o país triplicou a sua produção econômica, impulsionado por um boom industrial liderado pelas exportações. A reputação da Itália na produção de artigos de alta qualidade, como carros velozes, bolsas de luxo e azeite, dá aos produtos italianos um destaque no mercado internacional. O rótulo Made in Italy frequentemente resulta em preços mais altos para esses produtos, pois os consumidores estão dispostos a pagar mais por essa procedência. Essa capacidade de agregar valor aos produtos feitos dentro das suas fronteiras é uma vantagem significativa explorada por apenas algumas nações ao redor do mundo. A economia italiana enfrentou problemas após um período de rápido crescimento. O endividamento crescente,
tanto do governo quanto da população, junto com a evasão fiscal e dificuldades para tributar pequenas indústrias, resultaram em políticas de redução de impostos e aumento dos gastos através de empréstimos. Para aderir à zona do euro, a Itália precisou reduzir a sua dívida e melhorar a sua arrecadação fiscal, o que, embora corrigisse a situação, freou o crescimento econômico. Após uma década de estagnação, nos anos 90, a adoção do euro em 1999 trouxe um breve crescimento econômico, duplicando a produção econômica em menos de uma década. A entrada na zona do euro atraiu investimentos estrangeiros, mão de obra e compradores internacionais, impulsionando setores como a indústria manufatureira e o turismo. No entanto, a crise financeira global e a crise financeira da zona do euro resultaram em outras fases de estagnação que se prolongou por cerca de 15 anos. A Itália enfrenta o envelhecimento da sua população, sendo um dos principais desafios econômicos da atualidade. Com uma força de trabalho envelhecida e a baixa taxa de natalidade, há uma preocupação com a falta de jovens para substituir os trabalhadores experientes que estão se aposentando. Isso pode resultar em um esgotamento de recursos e afetar a sustentabilidade econômica do país. Além disso, a Itália enfrenta altas taxas de emigração de jovens graduados que buscam oportunidades no exterior, devido à busca por melhores remunerações e oportunidades. A adesão na União Europeia também contribui para essa questão, já que os estudantes italianos podem trabalhar em outros países membros sem a necessidade de vistos. Aumentar os salários pode ajudar a reter os jovens talentos de um país, porém as indústrias enfrentam dificuldades para competir devido à falta de produtividade. A estrutura das empresas menores pode limitar a capacidade de inovação e produção de bens mais especializados, o que impacta na competitividade do mercado europeu e global. A falta de competitividade das indústrias italianas também é um desafio significativo. As médias empresas italianas são notavelmente menores do que as outras economias avançadas da Europa, o que afeta a produtividade. Em outras indústrias avançadas, empresas maiores têm a capacidade de produzir itens mais especializados, de maior valor agregado, o que é um ponto crítico para a competitividade. Um exemplo notável é a indústria automobilística. Enquanto 10 empresas pequenas constroem carros do início ao fim, uma única empresa com 10 funcionários especializados em etapas específicas de montagem podem produzir mais. A especialização aumenta a eficiência, além de permitir maiores investimentos em ferramentas especializadas. No entanto, as empresas italianas têm sido lentas em adotar tecnologia. A falta de investimento em computadores e tecnologias modernas impacta na produtividade. Comparativamente, as pequenas empresas italianas estão atrás das europeias, e de forma mais ampla dos Estados Unidos, e das economias asiáticas em termos de adoção de tecnologia. Apesar disso, a Itália se destaca na produção de bens de luxo, enfatizando a qualidade ao invés da quantidade. Contudo, países como o Reino Unido, França e Alemanha conseguem manter a alta qualidade sem comprometer a escala. Por exemplo, a Mercedes, com um número similar de funcionários que a Fiat, na Itália, produz veículos premium com margens de exportação maiores. O desafio das empresas pequenas vai além da produtividade. Elas enfrentam dificuldades tributárias, sendo mais difíceis de tributar do que poucas grandes empresas, o que desencadeia outro grande problema. O mercado negro na Itália é de um tamanho considerável, e em sua maioria está ligado a empresas não oficiais operando em mercados cinzentos para contornar a regulamentação e evitar impostos, não necessariamente associados à máfia. Embora tenha diminuído de 25% para cerca de 12% nos últimos anos, ainda representa uma parte substancial no cenário econômico. Esta economia paralela priva o país de certas receitas fiscais e contribui para problemas sociais, especialmente a alta taxa de pobreza no sul do país. No momento atual, a Itália enfrenta uma série de desafios, como altas taxas de desemprego, estagnação econômica, envelhecimento da população, indústrias pouco competitivas, baixas receitas fiscais, altas dívidas e crescentes encargos financeiros associados a essa dívida. As soluções para reduzir essa dívida, como aumentar os impostos e reduzir os gastos, podem impactar negativamente nas indústrias locais, que já estão em bastante dificuldade. Enquanto isso, pedir mais empréstimos pode levar à falência, agravando a situação econômica. Apesar do crescimento econômico vivenciado nas últimas décadas, não há garantia de um futuro perfeito. A Itália, como outras economias avançadas, enfrenta dificuldades para competir em um mercado global cada vez mais competitivo. Esses desafios acrescentam um grande obstáculo para a economia italiana no cenário internacional.
E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço de coração sempre a sua audiência. Eu vou deixar 2 vídeos linkados aqui pra você. E tchau! Digital Flex.